já sabe que o trabalho historiador envolve fontes, envolve a leitura da historiografia. O que é historiografia? Tudo aquilo que foi produzido sobre aquele tema por outros historiadores, o conhecimento das teorias e das metodologias dentro da ciência histórica, né, que envolvem a ciência histórica. Agora, desde quando será que a história se tornou uma disciplina escolar? Tá? Ou ainda, será que o ensino de história nas escolas também está relacionado à sua formação enquanto campo da ciência? A gente pode dizer que sim. O século XIX é fundamental para que a história se consolide como um campo científico. Não que não se produzisse história nos períodos anteriores. Se produzia história lá na Antiguidade, se produzia história no período medieval, se produzia história na Idade Moderna. Mas é no século XIX que você tem a consolidação da ciência histórica, né? Ou seja, do estabelecimento de teorias, metodologias, procedimentos específicos relacionados a esse campo do saber. Associado a isso, então, a gente pode pensar que há um processo de profissionalização do historiador também, junto com esse processo de consolidação do campo da ciência histórica. Logo, a disciplina escolar, a história como disciplina escolar, também está associada a esse processo de profissionalização do historiador. Tá? Então, quando a gente passa a ter cursos superiores que formam profissionais para produzirem a história, a gente também vai ter a preocupação em promover uma transposição didática desses conhecimentos produzidos pela universidade no âmbito escolar. Tá? No Brasil, a história ela se tornou uma disciplina escolar já no século XIX. Se a gente pegar, por exemplo, o Colégio Dom Pedro II, que é fundado no Rio de Janeiro e é a maior referência para o ensino secundário no Brasil, nós vamos ter uma cadeira de História do Brasil, de História Antiga, já no Colégio Dom Pedro. E tudo que é ensinado, a maneira como o plano de estudo é organizado no Colégio Dom Pedro, acaba se tornando referência para todos os outros estados, né, para todas as outras províncias. Então, a história, ela, enquanto campo científico, vai ter também uma dimensão dentro do campo escolar. Agora, olhando, né, vocês fizeram a leitura do texto da professora Thaís Fonseca, vocês puderam observar que há uma associação entre o ensino de história e a produção historiográfica, né? Então, o ensino de história ele vai acompanhando também as tendências historiográficas que vão surgindo ao longo do tempo. Por exemplo, né, no século XIX, nós temos como uma escola predominante a escola metódica, não é? Então, a busca de contar a história a partir de fontes oficiais, de forma cronológica, não é? Então, priorizando uma organização pautada pelas datas, né, de forma linear, e dando também ênfase a grandes personagens. Ainda também é uma preocupação bastante importante no século XIX, que vem inclusive com a formação do Instituto Histórico Geográfico, contar uma história nacional que desperte ou fortaleça o sentimento pátrio nos indivíduos, nos brasileiros. Afinal, a gente está num processo de formação da nação. Pensando nisso, se a gente observa, por exemplo, o primeiro manual didático, o primeiro grande livro didático na área de história, que foi produzido pelo Joaquim Manoel de Macedo, que inclusive também foi professor do Colégio Dom Pedro, quando a gente olha o livro que ele produz, e vocês vão poder observar a capa, a gente observa que ele organiza todo o seu livro pensando e seguindo essas diretrizes. Então, ele organiza o livro de forma cronológica, começa lá nos descobrimentos, né? Quando os portugueses chegam ao Brasil. Ele conta um pouco da história dos indígenas, mas pouco, porque não é o foco da observação e da história que o Joaquim Manoel de Macedo quer contar. E aí ele vai avançando cronologicamente até a independência e períodos anteriores à publicação do livro, que é em 1860, né? O livro foi organizado, por exemplo, em lições. Então, ele apresenta um texto narrativo, onde ele destaca grandes personagens, e no final ele tem perguntas que é para conferir, né, para que o aluno localize aquelas informações no texto, e depois um quadro sinóptico, que é quando ele descreve esses personagens e vai apresentando eles de forma mais sintética, né? Ainda assim também ele traz o que ele chama de explicações, que hoje a gente chama de verbete, que são aquelas palavras mais complexas, que ele traz alguma definição.
Depois, quando a gente observa, por exemplo, já a virada do século XX, ainda há uma grande preocupação em contar essa história pátria, essa história nacionalista. Então, os livros didáticos, eles vão incorporando novas temáticas conforme a história do Brasil vai avançando, mas ainda carrega esse tom muito patriótico. Se a gente observa, por exemplo, livros didáticos mais contemporâneos, eles vão estar muito ligados às novas tendências da historiografia. Então, por exemplo, a história cultural, a história do cotidiano. Então, nos livros didáticos mais atuais, a gente encontra muita iconografia, que isso a gente não vai ver, por exemplo, no livro do Macedo. Tem uma preocupação em contar a história de pessoas comuns e não necessariamente só de grandes personagens. Você tem a ampliação do número de fontes. Então, o Macedo, por exemplo, lá no século XIX, estava muito preocupado com atas do governo, as suas fontes eram as leis, né? Enquanto, por exemplo, livros mais contemporâneos vão trazer fragmentos de diários, textos literários, pinturas, não é? Então, há uma grande diversidade de fontes, tudo isso porque também no século XX, você tem um processo de ampliação, né, de alargamento do que pode ser considerado uma fonte histórica válida para o historiador. Então, no Império, essa disciplina ela foi criada pensando muito em atender essas demandas de um país recente, que precisava construir a sua nação. No século XX, nós vamos vendo que o ensino de história ele vai se adequando a esses projetos de poder que estão em voga. Durante o regime militar na década de 60, a história passa a ser mais descritiva, ela passa a ser menos crítica, volta àquela visão mais cronológica. Nos anos 80, o processo de redemocratização traz a história como fundamental para o processo de construção da cidadania, fundamental para o processo de construção de uma sociedade democrática. E nos anos 90, com o alargamento, a consolidação de novas linguagens dentro do cenário educacional, também vai se incorporando ao ensino de história essas novas possibilidades e o professor acaba ganhando, ampliando suas possibilidades de trabalho.